Placa de vídeo ou processador? Qual dos dois periféricos eu preciso focar na hora de comprar o meu notebook, ou na hora de fazer um upgrade no meu PC, ou na hora de montar um PC? Qual desses dois eu preciso focar para ter um melhor desempenho? Hoje eu quero explicar para vocês como funcionam esses periféricos, o que são esses periféricos, e quero te ajudar a decidir a melhor escolha para o seu uso. Uma coisa que a gente precisa entender antes da gente entrar na questão dos periféricos são as nomenclaturas, tá? O processador aqui muitas vezes eu vou tratar ele como CPU e a placa de vídeo muitas vezes eu vou tratar ela como GPU. O que significa CPU? CPU é Central Processing Unit, que é Unidade Central de Processamento. É basicamente o cérebro do computador. O processador, ele que vai dar todos os comandos de forma binária para os outros periféricos para que tudo funcione da forma como deveria funcionar. E GPU significa Graphics Processing Unit, que é a unidade de processamento gráfico. A placa de vídeo, ou a GPU, ela é responsável por dar vídeo para o seu computador, transformar todos aqueles códigos binários do seu processador em imagem para que você possa ver tudo que está sendo disponibilizado para você na tela. Sem a GPU, a gente não veria nada, seria simplesmente uma tela preta na nossa frente, porque nenhum outro periférico transformaria esses códigos em vídeo para a gente, a não ser a GPU. Dito isso, a gente precisa entender o seguinte: processadores, tanto da Intel quanto da AMD, eles possuem três tipos de processadores, três nomenclaturas. Vamos usar aqui, no caso da Intel, um i7 como exemplo. Então, um i7 de 13ª geração, 13700. Esse i7 sem letra no nome, simplesmente um i7 13700, significa que esse processador ele já possui uma placa de vídeo integrada ao seu processador. Ele tem um espacinho ali alocado exclusivamente para a placa de vídeo. Então, ele não tem a necessidade de uma placa de vídeo dedicada, uma placa de vídeo externa para fazer a função de transformar os códigos binários do processador em vídeo, tá? Ele mesmo já pode fazer isso. A não ser que você necessite de uma placa de vídeo dedicada com maior desempenho, tá? Porque costumamente esses processadores não trazem muito desempenho na sua placa de vídeo. Além do 13700, dentro dessa linha do i7 13700, no caso pode ser um i5, ou um i3, ou um i9, a gente está usando o i7 como exemplo, a gente tem o i7 13700F. A letra F significa que esse processador não possui gráfico integrado. Você vai necessitar de uma placa de vídeo dedicada para cumprir a sua função de trazer as imagens para a tela. Se você não tiver uma placa de vídeo, você simplesmente não vai ter imagem no seu computador, porque esse processador ele não possui a placa de vídeo integrada nele. E no caso do 13700K, que é uma outra nomenclatura para o mesmo processador, que ele traz o vídeo integrado, mas ele é desbloqueado para overclock. Então ele é voltado mais para entusiastas. A gente não vai entrar na questão da letra K nos processadores da Intel. No caso da AMD é diferente, é igual, mas é diferente. A AMD, vamos pegar aqui o Ryzen 5 5600, por exemplo. Se você pegar um Ryzen 5 5600 sem letra nenhuma no nome, como no da Intel, ele vai ser ao contrário. O da Intel sem letra tem vídeo, o da AMD sem letra não tem vídeo integrado. Então, esse processador ele não possui uma placa de vídeo integrada. Se você quiser um processador da AMD, um Ryzen 5600 que possui placa de vídeo integrada, você vai ter que escolher um com a letra G. A AMD traz a letra G, que significa que ele tem gráfico integrado. E a AMD também tem um Ryzen 5 5600X, que é um computador que não tem gráfico integrado, como o 5600 sem letra nenhuma, mas ele é voltado para desempenho. Então, ele tem um clock maior, um boost clock maior do que simplesmente o 5600, ele é um pouquinho mais caro também. Explicando isso, a gente já entendeu então que tem processadores que têm placa de vídeo, tem GPU integrada neles, e tem processadores que não tem. Dito isso, então, a gente vai voltar agora para o usuário. Qual é o seu tipo de uso para a gente entender o que você precisa. No caso, vamos começar aqui pelos usuários gamers. No caso de um usuário gamer, ele precisa muito mais de uma placa de vídeo do que qualquer outro periférico no seu computador, né? A placa de vídeo é o principal fator para os usuários gamer. Porém, o processador e o SSD ou a memória também precisam acompanhar o desempenho dessa placa de vídeo, tá? No caso aí, eu vou usar o site Bottleneck, vou deixar o link do site na descrição, você pode usar também esse site para você entender, calcular o desempenho de uma placa de vídeo relacionado a um processador e a resolução que você usa na sua tela. No caso dos usuários gamers, o melhor desempenho é o equilíbrio entre esses periféricos, tá? Que eles se comuniquem de forma equilibrada em relação ao desempenho.
No caso aqui do bottleneck, depois que você entrar no site, você vai poder escolher o processador que você deseja e a placa de vídeo que você deseja. Eu vou usar aqui como exemplo um i3 de 12ª geração com a letra F sem o vídeo integrado e uma RTX 3060 Ti de 8 GB, tá? Na resolução Full HD, que é uma resolução que a maioria das pessoas usam, mas você tem opções também como 2K, 4K, Ultra Wide. Aqui a gente vai ver que o processador, o i3 12100F, ele é muito fraco para uma placa de vídeo RTX 3060, deu 34,2% de gargalo, é isso que a gente chama de gargalo. O que seria o gargalo? No caso aqui o gargalo, ele é uma limitação. Ou seja, a placa de vídeo ela poderia estar lendo muito mais processos do que o processador está processando, né? Então, no caso, o processador está limitando o uso da placa de vídeo. Ela não vai trabalhar muito porque o processador não tem tanto processo assim para ela. Aí, o gargalo ele pode acontecer dos dois lados. Então, no caso aqui, eu vou inverter. Vou colocar um i9 13900K, que é um processador muito potente, para uma placa de vídeo GTX 1650, que é uma placa de vídeo que não tem tanta potência assim. E aí você vai ver que o gargalo agora ele está invertido. No caso, a placa de vídeo ela é muito fraca para esse tipo de processador, com 34,5% de gargalo. Ou seja, o processador está gerando muitos códigos binários, está processando muita informação, mas a placa de vídeo não está conseguindo ler essas informações. Então, você vai ter um desempenho reduzido. O ideal seria a gente equilibrar esses dois periféricos para a maioria dos usuários. E no caso que eu vou usar um i7 13700K como referência e uma RTX 3060, uma resolução Full HD. E aí você vai ver que está com 0% de gargalo, ou seja, os dois periféricos vão trabalhar muito bem juntos. O processador ele vai processar muitas informações e a placa de vídeo vai conseguir ler todas as informações que esse processador processar sem gerar nenhum tipo de conflito de desempenho entre um e outro. Se você não é um usuário gamer, mas você trabalha com edição de vídeo, edição de imagem, trabalha com arquitetura, você trabalha com imagens 3D, precisa de renderização, você vai precisar mais do seu processador do que da sua placa de vídeo. Porém, você ainda precisa de uma placa de vídeo boa, principalmente para renderização desses arquivos em 3D ou de vídeos em Full HD, 2K, 4K. Você também precisa de uma placa de vídeo boa, mas o foco principal é no processamento desses arquivos, no processamento desses programas, o AutoCAD, por exemplo, um Photoshop, um Premiere. Você precisa focar mais no processador do que na placa de vídeo, mas precisa também de uma placa de vídeo boa, não tanto quanto um gamer, mas precisa de uma placa de vídeo boa para renderizar esses arquivos de imagem e vídeo, tá? Agora, se você é um programador ou você faz simulações matemáticas no seu computador, você basicamente não precisa de placa de vídeo. Você só vai precisar de uma placa de vídeo, de uma GPU, para que haja imagem no seu computador, mas você não precisa de muito desempenho gráfico. Você precisa de desempenho mais de processos. Você pode focar mais em investir mais o seu dinheiro num processador com maior desempenho, tem um vídeo integrado para que você tenha imagem, do que num processador de menor desempenho e uma placa gráfica dedicada, uma GPU dedicada, tá bom? Então vai depender de usuário para usuário. Você vai ter que ver qual é o seu tipo de uso e focar naquele periférico em específico, tá? No caso do usuário gamer, que é um pouco mais difícil, porque ele precisa de uma máquina com desempenho em praticamente todos os periféricos, né? Mas aí vai do seu uso, vai do seu trabalho, tá bom? Lembrando, pessoal, que no caso dos notebooks, as siglas dos processadores costumam ser diferentes. Então, eles costumam usar a letra U, a letra H, como no caso desse IdeaPad aqui, que ele vem com o i7 11370H. Então, você precisa conferir nas especificações se eles têm placa de vídeo ou não, tá? No caso desse aqui vem com RTX 3050, no caso desse outro Acer que vem com um Ryzen 7 5800 também H, mas ele também tem uma placa de vídeo, uma GTX 1650. Então, no caso dos notebooks, não vai se aplicar as nomenclaturas que eu citei no começo do vídeo. Fica atento nessas questões aí e lê as especificações para aquilo que você está procurando para o seu tipo de uso, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, porque ele deu muito trabalho, tive que pesquisar bastante. Regravei ele várias vezes porque tive alguns problemas aqui no estúdio, em relação ao som principalmente. Então deixe seu like, apoie esse canal, se inscreve e a gente vai crescer juntos, beleza? Um abraço e até a próxima. Fui!